João, capítulo 14, versículos 1 a 4. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Jesus estava a preparar os seus discípulos para a sua prisão iminente, a tortura e a morte que iria sofrer, e deixou orientações sobre quem são de facto os verdadeiros inimigos do crente. E esse é o tema que eu vos quero falar esta manhã. Porque muitas vezes nós ouvimos, e eu desde criança ouvi isto muitas vezes assim, muitas vezes mesmo, que os três grandes inimigos do crente são a carne, o diabo e o mundo. Pronto. Esta trilogia. A carne, o diabo e o mundo. E isto tornou-se quase um mantra. Só que a teologia que sustenta esta ideia é muito fraca. Vejamos porquê. Talvez por causa disso, a carne ser considerada um inimigo do crente, alguns desprezam ou até odeiam o seu corpo. Porque não gostam da forma das orelhas, do nariz, da altura, do peso, disto, daquilo, do outro. E as pessoas começam por desprezar o seu corpo. Ou menosprezá-lo, pelo menos. Ou alguns até odiá-lo. Ou consideram o seu corpo inimigo porque eles não conseguem controlar os seus impulsos noutras situações. E então, como se o corpo tivesse culpa da cabeça funcionar mal. Nós temos um ditado em Portugal que diz: cabeça que não tem juízo, o corpo é que paga. Porque tudo parte daqui. Não é? Eu não sei se todos sabem, mas para eu, um simples ato de eu levantar este braço, não é o braço que se levanta por ele. Há um impulso elétrico que vem daqui, através do sistema nervoso, que aciona o sistema muscular, não é? Que faz com que o braço se levante. Portanto, a cabeça é que manda. Porque é que nós havíamos de odiar o nosso corpo? Não é? Ou então, há outras pessoas que já na sua velhice dizem assim, de certeza que vocês já conheceram pessoas dessas. Eu não presto para nada, eu já não faço aqui nada, o senhor devia-me era levar. Eu já sou uma porcaria, já não... Ou seja, isso é um pecado. Se você está cá, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Deus ainda quer fazer uma coisa nova. Eu, quando tiver 80 anos, ainda quero ser um grande maluco. Quero fazer coisas novas. E estou a fazer coisas novas. Sou um bocadinho mais novo, mas estou a fazer e vou fazer até ao fim. Não é assim, irmã Assunção? A irmã Assunção está comigo. Portanto, esta ideia de desprezar a carne, o corpo, também leva as pessoas a desprezar o corpo por muitas razões, e entre elas por causa da idade e, portanto, da decadência normal, física, enfim, que nós sofremos com o passar do tempo, o passar dos anos. Outros atribuem os seus erros ao diabo. Olha, o diabo deve ter as costas muito largas. Muito largas. Essa ideia de diabo que as pessoas têm deve ter as costas muito largas. E então entra-se numa certa infantilização da fé. Porque é assim, eu não tenho culpa. Se eu bato na minha mulher, se eu sou violento em casa e bato nos meus filhos, é porque eu tenho o demónio da violência doméstica. E então eu tenho que ir à igreja para o pastor orar por mim para expulsar o demónio da violência doméstica. Ou se eu bebo demasiadamente, para expulsar o demónio da bebedeira. Ou se eu minto conscientemente e tenho essa deficiência de caráter para resolver, para alertar os outros e para resolver a minha vida, é o demónio da mentira. Quer dizer, as pessoas, em vez de trabalharem o seu caráter, culpam o diabo, que tem costas largas. Olha, eu conheço um casal que há muitos anos, nos anos 70 ainda, penso eu, 80, início dos anos 80, vieram para Portugal como missionários americanos, e
Uma das primeiras coisas que me contaram que aconteceu foi que a esposa, eles tinham ido a um sítio, uma gelataria, e pediram uma daquelas taças de gelado mesmo boas, né? Que tem uma coisinha, um pauzinho de, como é que se diz? Bolacha, que eles a fazer água na boca, né? Aquelas taças de gelado maravilhosas. E então o que é que ela fez antes? Fez uma oração para expulsar as calorias do gelado. Que era para não engordar. Chegamos a esta infantilidade. Ou então pessoas que têm por hábito, em algumas comunidades de fé, perante pessoas mais novas, vão lá à casa e veem lá um Buda. Ai, tem que deitar o Buda fora. E vão e tiram e não sei o quê, e mais uma imagem do Buda e mais não sei o quê, porque às vezes coisas decorativas que as pessoas ter aquilo ou ter um vaso ou ter um palhacinho ou uma coisa qualquer é igual para elas, não atribuem qualquer valor. Então vai deitar tudo fora, porque o demónio está ali. Esta coisa de dizer que o diabo é o nosso inimigo, nesta perspectiva, é uma infantilidade. O diabo não é uma coisa. O diabo não está nas coisas. Deus é espírito e os demónios são seres espirituais. Nós estamos a falar do mundo espiritual. Uma vez contaram que veio aí alguém de uma missão qualquer e tiveram com um pastor no norte e depois ele levou-os a almoçar num restaurante chinês. E o restaurante chinês tem lá aquela coisa dos dragões e não sei o quê, a decoração. Ai não. Dragões, igual a demónios, que não como aqui. Infantilidade, criancice espiritual, pessoas que precisam de crescer. E o terceiro grande inimigo é o mundo, não é? Está bem. Só que as coisas aqui foram todas invertidas. Nós não temos que fugir do mundo. O mundo é que tem que fugir de nós. Quando diz que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja do Senhor, porque é Jesus que a edifica, quando estamos a falar de portas do inferno, estamos a usar uma analogia, uma terminologia que tem a ver com a maneira como se vivia naquele tempo, nos tempos bíblicos, em que as cidades eram muralhadas e havia portas, e na porta principal estava o conselho da cidade, dos anciãos que governavam a cidade. O poder da cidade. Para quê? Para receberem, eu disse aqui no domingo passado, para receberem as notícias que vinham através dos mercadores de outros lugares, em primeira mão. E era ali que se reuniam os anciãos que governavam a cidade. Quando diz as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer que os poderes do inferno não vão prevalecer contra a Igreja do Senhor. Nós não temos que fugir do inferno, nós temos que arrombar essas portas e levar a luz de Cristo àqueles que estão amarrados na vida espiritual. Afinal de contas, a Igreja é a luz do mundo. E a Bíblia diz que não se põe a luz debaixo do móvel, mas põe-se algo no lugar alto, no velador, para que ilumine toda a casa. Como é que nós podemos ser a luz do mundo se estamos escondidos? Que as pessoas nem sabem aquilo que nós somos. Então quais são os nossos verdadeiros inimigos? Agora, falando mais a sério, quais são os nossos inimigos? Estão aqui nas entrelinhas deste texto que nós acabámos de ler. O primeiro inimigo é o medo. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Qual é o problema do medo? É que o medo destrói as pessoas. O medo paralisa. Há pessoas que matam por medo. Há pessoas que fazem os maiores disparates por causa do medo. Estão acossados por essa coisa chamada medo. E Jesus está a dizer, não tenham medo, fiquem em paz. A primeira mensagem do Cristo ressuscitado foi entrar no lugar onde os discípulos estavam fechados e trancados, e as janelas fechadas e as portas trancadas, com medo dos judeus. E Jesus passou sobrenaturalmente através das paredes ou da porta ou lá onde foi, pôs-se no meio deles e disse, o quê? Paz seja convosco. Paz seja convosco. A primeira mensagem do Cristo ressuscitado é uma mensagem de paz. A primeira mensagem, quando Jesus nasceu, foi uma mensagem de paz, que os anjos cantaram nos céus de Belém. Glória a Deus nas alturas, paz e boa vontade entre os homens.
paz. O medo é um instrumento diabólico para amarrar as pessoas. E é por isso que João diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo não é uma coisa que nos assista. O medo não é uma coisa própria de um cristão. Que nós podemos ter receio disto ou daquilo, é uma coisa. Mas sermos controlados por um sentimento de medo, de forma que nem conseguimos raciocinar claramente, nem conseguimos agir com sabedoria, com bom senso. Não. Esse é o nosso grande inimigo, o medo. Não se turbe o vosso coração. O segundo inimigo é a falta de fé. Credes em Deus, crede também em mim. A fé é um dos pilares da reforma. Só a fé. Só a fé. Não é pelas obras, é pela fé. Somos justificados pela fé. Nós vamos ler em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé e diz que fulano, Beltrano, Cicrano e não sei quem foram justificados pela fé. E a partir de Abraão, que foi justificado pela fé naquele que havia de vir, nós podemos ser justificados pela fé naquele que já veio. E temos a história. Temos aqui a história do que aconteceu. Temos aqui a história do que Jesus fez por nós. Ele morreu por nós e ressuscitou por nós. Nós temos aqui a história. Mas aqueles não tinham história nenhuma. Tinham apenas uma revelação de Deus. E eles foram justificados pela fé. Boa parte dos nossos problemas deve-se à falta de fé em Deus. Sim, e estou a falar de crentes. Estou a falar de pessoas que se dizem crentes. Que dizem que são crentes em Deus, mas não confiam nele. Mas em muitos momentos da sua vida não confiam nele. E usam outros artifícios humanos, influências, várias formas, truques, esforços diversos humanos para tentar levar água ao moinho, porque não confiam em Deus. A Bíblia diz: faz a tua parte e eu te ajudarei. Nós só temos de fazer aquilo que nos compete fazer e Deus fará o resto. É tão bom confiar em Deus. É tão bom para a nossa confiança em Deus. É tão bom agir em fé. Amém? A fé é a prova das coisas que se não veem. É um desafio, eu sei que é um desafio. Mas se Deus disse, nós queremos nas promessas de Deus, queremos em Deus, então vamos confiar. E Deus nos dará o galardão da nossa fidelidade. Então esse é um inimigo do cristão. A falta de fé. Nós dizemos que somos homens e mulheres de fé, mas muitas vezes não usamos essa fé. Quando nós vemos um cristão espiritualmente derrotado, espiritualmente muito em baixo, é porque ele não usa a fé que tem. A fé é um músculo. É como um músculo. Precisa ser exercitado. Porque se não for exercitado, experimente lá ficar um mês de cama sem se mexer, a ver se você tem força nas pernas para se levantar depois. Não tem. Porquê? Os músculos atrofiaram. Falta de exercício. A fé não é uma coisa para nós guardarmos numa caixa e pormos na prateleira, lá em casa, dizer: eu tenho fé, eu sou crente, eu sou membro da igreja tal, eu tenho não sei quantos anos de crente. Não é para isso que serve. É para usar. É para usar no dia a dia, nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Há quem use a fé nas coisas grandes, mas não usa nas coisas pequenas. E é também o contrário. Mas é para usar em todo o momento. Então a falta de fé é um dos nossos inimigos. O terceiro inimigo que eu vejo aqui é o desconhecimento da identidade de Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. E então o que é que lhe disse Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê em mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Desconhecimento da identidade de Cristo. Muitas vezes nós temos aquela fé em Deus que os religiosos também têm. Fé em Deus e tal, uma coisa assim, um bocado vaga e tal, é? Mas esquecemos que Jesus é Deus. Amém. E portanto, se queremos em Deus, nesse Deus longínquo,
Então, se somos crentes, temos que crer em Jesus, que é o Deus da nossa proximidade. Mas sabe que isto, durante cerca de 400 anos, 4 séculos, a Igreja, nos primeiros séculos da história da fé, andou em bolandas de um lado para o outro, sem perceber, sem entender esta coisa que é chamada hoje o mistério da identidade de Cristo. Ou seja, que todos os cristãos, praticamente, no mundo hoje, de todas as correntes e confissões, aceitam normalmente, que é Jesus é perfeitamente Deus, Jesus perfeitamente homem. Concilia assim em si as duas naturezas. Isto é uma coisa que levou séculos a resolver. Porque uns diziam que o que era assim era humano e depois não era divino, e depois quando morreu morreu como humano, depois tornou-se divino, e depois uma série de teorias que andaram ali 4 séculos a patinar até chegar a uma conclusão e dizer, não, Jesus é perfeitamente Deus, Jesus é perfeitamente homem. Ele passou fome, passou frio, foi insultado, foi torturado como homem, não foi como Deus, foi como homem. Mas ele era filho de Deus. Amém? Então desconhecemos a identidade de Cristo, podemos dizer que queremos muito em Deus, mas se não queremos em Jesus, se não queremos na palavra dele, naquilo que ele diz, se não queremos nas suas promessas, não vamos muito longe. O quarto inimigo que eu quero falar é o inimigo do sectarismo. O sectarismo é um inimigo dos cristãos. É um inimigo da igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Desde criança que este versículo me fazia, e ainda hoje não está completamente claro, há alguma confusão. Na casa de meu pai há muitas moradas. Mas eu quero dizer, irmãos, que a eternidade junto do Pai, junto de Deus, não é exclusivo de ninguém. Não é exclusivo de uma igreja, não é exclusivo de uma doutrina, não é exclusivo de uma denominação. Que moradas são estas? Olha, eu não sei. Mas o que eu sei é que há lugar para todos. Eu já contei aqui uma vez que eu cresci numa igreja em Lisboa, pentecostal, histórica, e então ninguém disse isto do púlpito. Ok? Ninguém disse. Mas a convicção que eu criei foi a seguinte. Quando fôssemos para o céu, então aquilo era uma espécie de um prédio com muitos andares. No andar mais lá em cima, mais perto de Deus, estavam os pentecostais, da minha igreja. Depois os batistas. Depois os presbiterianos, por aí fora. E depois há alguns que eu nem sabia se entravam lá ou não. Ninguém me disse isso diretamente. Mas aquilo que era falado levou-me a pensar que era assim. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, a casa do meu pai há muitas moradas, não há exclusividade para ninguém, temos que ser sectários, não devemos ser sectários. E este é o inimigo dos crentes, o sectarismo. Muitas vezes nós pensamos que aqueles 2 ou 3 pontos de doutrina é a verdade mais verdadeira do mundo e tudo que estiver fora daquilo está completamente errado. Isso é sectarismo. Isso é sectarismo. E o sectarismo dá lugar ao fundamentalismo, dá lugar ao fanatismo, que é o que está a destruir o mundo, muitas vezes. E às vezes até a igreja. O quinto inimigo que eu vejo aqui é o sentimento de esquecimento ou abandono. Quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar, como quem diz, eu vou para cima, mas vocês não ficam sozinhos. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Não vos deixarei órfãos. Mas há pessoas que têm este sentimento. Um sentimento de orfandade, um sentimento de esquecimento, um sentimento de abandono, porque Deus não responde imediatamente às suas orações, ou porque a vida não lhe corre exatamente como gostaria que corresse. Então este sentimento de abandono, de esquecimento, de rejeição. Mas Ele está a trabalhar para nós. Vou preparar-vos lugar. Ele está a trabalhar para nós. E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento já, que desde a antiguidade, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Que
Coisa fantástica. Eu pensar assim, pá, eu nasci em 1954, agora já ficou a saber a minha idade, e Deus, já desde antes de 1900 e do ano 500 e do ano não sei o quê, e de antes de Cristo, e não sei, já trabalhava para mim. Olha a coisa. Eu devo ser uma pessoa muito importante. Mas eu fiz o mesmo com vocês. Nós somos todas pessoas importantes para Deus. Deus trabalha para nós desde sempre. E neste momento Jesus foi preparar-nos um lugar, está a trabalhar para nós. Como é que nós podemos ter um sentimento de abandono, de esquecimento? Sabe, nós muitas vezes esquecemos que há uma componente na fé, no caminho da fé, que é o componente do mistério. Nunca ninguém vai entender Deus do A ao Z, de uma ponta à outra, completamente, nesta vida. Porque nós não temos capacidade para abarcar aquilo que Deus é. Ele é todo poderoso, todo omnisciente, omnipotente. E nós não conseguimos sequer imaginar como é que Deus é. Nós temos uma parte da revelação, uns têm mais, outros têm menos. Agora, à medida que nós vamos tendo comunhão com Deus, à medida que nós temos esta relação com Deus pessoal, que não passa por ninguém da nossa família, mas passa por nós diretamente, nós vamos tendo mais consciência de quem Deus é. E eu quero dizer que, certamente, quem tem comunhão com Deus profunda não se sente desamparado, não se sente esquecido, não se sente abandonado. Jó, nos seus momentos mais difíceis, ele foi capaz de dizer, apesar de tudo que me aconteceu, apesar das desgraças todas que me aconteceram, mas eu sei que o meu Redentor vive. O sexto inimigo é a desunião entre os cristãos. Para que onde Deus estiver, vós estejais também. É o propósito de Deus. Deus quer ter comunhão connosco e que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Você repare no símbolo da cruz. A cruz tem um eixo vertical e tem um eixo horizontal. Isto significa que Jesus, pendurado entre o céu e a terra, no Monte do Calvário, naquele momento do seu sacrifício, em que alcançou a vitória da humanidade, a vitória sobre o inferno e a salvação da humanidade, todo aquele que crê, ele estava a fazer a ligação, através do eixo vertical, entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, diz a Escritura, mas estava ao mesmo tempo, através do eixo horizontal, a fazer a ligação entre a humanidade. E quando nós estamos em desunião, quando nós estamos em divisão, nós estamos a negar a cruz de Cristo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá naquele salmo tão bonito, o Salmo 133, diz: ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E depois dá vários exemplos. E lá em João, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando Jesus orou ao Pai, ele orou pela união dos seus discípulos, pela união dos seus filhos. E finalmente, um outro inimigo dos crentes que eu vejo aqui é a ignorância. A ignorância é um grande inimigo de toda a gente. De toda a gente. As pessoas, quando são ignorantes, são muito perigosas. Na América, há pessoas que acreditam, ainda continuam a acreditar, que a Terra é tipo queijo, é plana. Apesar dos filmes, dos vídeos, das fotografias tiradas do espaço, dos satélites que vê-se a Terra toda bonita ali, apesar disso, eles continuam com isso na cabeça. Portanto, a ignorância é uma coisa atroz, é uma coisa muito má e muito perigosa. E a sensação que eu tenho é que hoje em dia no mundo há um emergir da ignorância. A ignorância está a chegar ao poder. E isto causa problemas muito graves, com certeza. A ignorância. Vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus fez questão de dizer: vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho.
Vocês já têm o conhecimento. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Vocês não têm desculpa. Não venham cá dar uma de ignorantes. Vocês sabem a verdade. Vocês conhecem a verdade. Vocês sabem para onde vou. Vocês conhecem o caminho. E um cristão ignorante é das piores coisas que existe também. Porque é como estar a passar fome e ter ali ao lado uma marmita com comida muito boa, quentinha, pronta para comer. Mas porque ele é ignorante, não sabe. Então muitas vezes nós distraímos com aquele chavão do carne, do diabo e do mundo. E não sabemos o que é que isso quer dizer. Levamos tudo isso para uma moralidade assim meio balofa. E no fundo não sabemos o que é que isso quer dizer. E muitas vezes estamos a passar ao lado daqueles que são os verdadeiros inimigos do crente. E para mim estes são alguns dos verdadeiros inimigos. Não são ilusórios, são muito reais. E podem-nos derrotar. Podem-nos derrotar. A ignorância, a falta de unidade, o sentimento de abandono, o sentimento de esquecimento, o sentimento de rejeição, o sectarismo, o não compreendermos quem Jesus é realmente, a falta de fé, o medo, tudo isto são perigos para nós. São verdadeiros inimigos que nos desafiam. Naquela imagem vocês estão a ver as setas. A Bíblia fala, Paulo aos Efésios fala nisso. Setas inflamadas, dardos inflamados do maligno. E aquele homem está ali com a palavra de Deus aberta, e o facto de ter a palavra de Deus aberta está a projetar a sombra de um guerreiro, de alguém que está, como lá dizem em Efésios, com a armadura de Deus vestido. E então esses dardos inflamados do maligno não vão causar problema, não vão causar dano. Então nós precisamos nos revestir desta armadura da fé, desta armadura de Deus, e sabendo que os inimigos, estes inimigos, não nos devem causar mal. Há uma história na literatura espanhola, dos nossos irmãos aqui espanhóis, vizinhos espanhóis. Talvez o autor mais famoso seja Miguel Cervantes, que escreveu uma obra que deve ser obra-prima da língua castelhana, que é o Dom Quixote de La Mancha. A história do Dom Quixote de La Mancha é de um cavaleiro que andava com o seu pajem, que era o Sancho Panza. Para fazer jus ao nome, era um tipo baixo e gordo, e que andava montado num burro, e ele andava num cavalo. Mas ele tinha algum problema qualquer, e então ele achava que os moinhos de vento eram os inimigos. E então passava-se da cabeça e arremetia a cavalo contra os moinhos de vento. É uma história à volta disto. É uma história à volta de inimigos ilusórios. E eu espero que aqueles inimigos que são ilusórios não nos distraiam dos inimigos que são verdadeiros. Estes são inimigos verdadeiros. Amém? Se nós tivermos atenção a estes inimigos, certamente nós teremos uma vida muito mais abençoada. Uma vida muito mais bem-sucedida, uma vida espiritual muito mais forte, um poder de Deus em nós muito mais forte, com certeza que sim. E eu espero que todos nós que estamos aqui, se alguém ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que venha a abraçar a fé, que venha aceitar a salvação de Jesus. Jesus morreu por si, Jesus ama. Jesus ama. E venha ser desafiado a caminhar este caminho do discipulado. Este caminho de quem segue Jesus. Não é? Este caminho que nós estamos a seguir. O caminho de seguir Jesus. Isto não significa que não temos problemas, não temos lutas, como nós vimos. Temos inimigos, temos perigos. Mas significa que nós não estamos sozinhos. Jesus está ao nosso lado. Jesus está connosco. E Ele vai nos ajudar a chegar em frente, a chegar ao final, a chegar à glória na presença de Deus. Vamos chegar aqui.
Ponha a sua mão no seu peito e ore comigo agora em nome de Jesus. Levanta a outra mão. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós nos colocamos no Teu altar, Senhor. Esta manhã nós queremos, Senhor, dizer-te que temos consciência dos verdadeiros inimigos da fé, dos verdadeiros inimigos da nossa vida espiritual. Ó Senhor, e dá-nos graça, sabedoria e discernimento, Senhor, para podermos, Senhor, estar precavidos contra eles, para que possamos vencer, Senhor, cada batalha, para que possamos seguir adiante, sabendo que Tu estás do nosso lado, Senhor, que Tu nos apoias, que Tu nos ajudas, que Tu nos inspiras, Senhor, e que de Ti vem a nossa força, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por todos os que estão aqui neste lugar, Senhor, que eles possam verdadeiramente seguir o caminho de Jesus, ser discípulos de Jesus, poder crescer na fé e no conhecimento, Senhor, e que a graça, a Sua graça e a Sua misericórdia possam ser abundantes sobre a sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém.